Olá e seja bem-vindo, eu sou Gilmar Fessner e antes desse vídeo começar eu quero que você se inscreva no nosso canal, porque a gente está tendo bastante visualização, mas você ainda não está inscrito. Então se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos. Bora lá, Felipe! Olá, bom dia, eu sou o Felipe França e hoje a gente está aqui com a presença da Lígia Casas. Oi. Ela é Product Manager de Growth, né? De Growth. Na Asas e veio contar pra gente um pouquinho do trabalho, da história, da trajetória. Vou deixar ela se apresentar. Se apresenta aí pra quem não te conhece, quem é você, o que você faz. Legal, bom dia então, eu sou a Lígia, né, eu atualmente vim aqui até com o meu uniforme de guerra, né, tô trabalhando lá no Asas, tem uns 3 anos, e atualmente eu tô atuando na área de produto, né, como Product Manager, mas vamos deixar o inglês de lado, vamos falar no bom e claro português, nada mais é do que gerente de produto, e nós temos vários times de produto e o time que eu atuo é um time de growth, né? Então não tem como fugir muito do inglês, né? As startups hoje, mas o nosso foco é trazer crescimento, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o que é isso tudo a respeito de crescimento, né? Então já quero agradecer o convite aqui pelo papo, né? E bora lá então, né? Essa tem sido a minha trajetória nesses últimos 3 anos. A gente que agradece. Conta pra gente como é que é a tua história, como que você chegou nesse mercado, se essa formação é dessa área. Bom, vamos lá, né? Eu não quero revelar idades, né? Porque a gente é jovem pra sempre. Mas, faço aqui. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei com 14 anos, né? E fui alfabetizada em casa pela minha avó, então a vertente de estudar sempre foi algo que eu gostei muito, né? Sempre gostei. Então, tive a sorte, né, de ser alfabetizada pela minha avó. Então, quando eu entrei lá na escola, pequenininha, eu acabei fazendo uma prova e pulando um ano porque eu já tinha o conhecimento. Então, isso me resultou em entrar com 16 anos na faculdade. Então, foi tudo muito cedo. Com 14 eu comecei a trabalhar, fui estagiária num banco, veja bem, né, num banco. Na época era o Banco do Estado de Santa Catarina, o famoso BESC, que foi vendido pro Banco do Brasil, né. E embora eu tivesse começado a trabalhar nessa área, né, administrativa, né, e de banco, eu sempre quis, desde pequena, trabalhar com comunicação. Então, meu sonho era fazer jornalismo. E assim segui. Então, eu me formei em jornalismo. E imagina, né, nem lembro que ano, acho que foi em 2007 que eu me formei. 2007. Então, de lá pra cá, eu sempre estive com o pé na área de comunicação. Mas, como todo mundo tem visto, né, muita coisa mudou. Então, logo que me formei, entrei, né, para trabalhar com comunicação empresarial, assessoria de imprensa. E naquela época, o marketing que existia era um grande buraco negro, né? Era para fazer folder, era para em evento, era sempre discutindo com o diretor para poder justificar o porquê que estava gastando. Nada mensurável, nada estratégico. Mas eu já trabalhava com a minha planilhinha de custos para tentar mostrar algum resultado, né? E isso vem muito do meu pai. Meu pai é vendedor nato, né? Então ele sempre teve essa história de entregar valor, justificar o que estava fazendo. E aí, com o tempo, né, fui migrando de área. Então, logo que me formei, né, então eu estava trabalhando na área da saúde, na área de comunicação. Foi meu primeiro trabalho aí com carteira assinada. E fui migrando para agência, então trabalhei uns 3 anos e pouco na área de eventos. Mas agência, né, aquilo, tem que fazer tudo um pouco, né? Então lá tinha que fazer redação, a gente fazia, tinha que montar evento, a gente montava. E aí o que eu comecei a notar lá na agência? Falei, caraca, tem muita coisa aqui que eu faço que eu tô trazendo dinheiro para uma pessoa. E se eu tivesse a minha própria agência? Então eu comecei a pensar em empreender, né? E aí o meu filho nasceu, meu filho mais velho nasceu. E naquele primeiro ano de vida dele foi um ano que me deu esse estalo. A maternidade trouxe muito isso para mim, né? Filho geralmente está atrelado a ter mais dor de cabeça, ter mais problema, mas os meus filhos trouxeram grandes mudanças na minha vida profissional. E ali eu entendi que eu queria empreender. Então, no primeiro ano de vida do meu filho mais velho, eu busquei o Sebrae, fiz vários cursos, né? A gente não tinha ainda, né, na internet tanto conteúdo bom, né, que tem hoje. Tem YouTube, tem tanta coisa boa, a pessoa pode aprender hoje sozinha, né? Eu não tinha isso na época. E aí decidi empreender. Então, fiquei um ano aí me preparando, montei minha agência, tive a minha agência, focada ainda em comunicação. E a gente tinha um foco muito grande de montar os eventos e toda a comunicação que girava em torno do evento. E aí ali eu fiquei 4 anos, né? Tive momentos maravilhosos. Teve um ano que eu só ganhei em dólar, viajei para fora do Brasil a trabalho.
Mas na mesma medida que eu ganhei muito dinheiro, eu perdi dinheiro, tive problema com sociedade. Porque o grande problema na vida do empreendedor é essa. O meu lance é comunicação. Naquela época eu não tinha a noção que eu tenho hoje de administrar fluxo de caixa, de entender melhor sobre imposto, de entender que à medida que o negócio vai crescendo, o imposto também cresce. Né? Quando você tem transações fora do Brasil, tem IOF, tem uma série de coisas que não faz parte do dia a dia. Né? E por eu não estar atenta a esses detalhes, eu acabei perdendo muito dinheiro. E aí, nesse meio todo, né, a gente acabou descobrindo também, né, um novo mundo, veio esse boom inteiro de marketing digital e startups. Isso aí era 2015, a gente estava já ouvindo aqui no Brasil falar sobre startups, a gente viu o Sebrae já trazendo, né, essa novidade para cá. E foi bem no comecinho de 2016 que eu participei, então, do primeiro Startup Weekend. E esse foi outro momento que mudou minha vida, e ali eu vi que era tecnologia que eu queria trabalhar, né? Eu já atendia um portfólio de uma empresa de tecnologia enquanto eu tinha minha empresa, e ali eu tive meu primeiro contato com esse mundo de tecnologia. E aí de 2016 para cá, então, eu me enfiei, né, no modelo SaaS de tecnologia, né, e não saí nunca mais. Então, embora eu tenha me formado em comunicação, meu background todo foi muito focado, né, para negócios, né? Então eu acabei passando por inbound marketing, estruturando o time de vendas interno, time de vendas externo, outbound, né? E liderando muita gente aí no time de marketing. E de uns anos pra cá, então, eu comecei a me questionar. Falei, cara, que saco é você querer ler um conteúdo, aí você vai deixar o seu e-mail lá, mas você sabe que alguém vai te mandar um e-mail. Aí alguns formulários exigem que você deixe o seu telefone. Você sabe que alguém vai te mandar um WhatsApp. E eu comecei a ficar meio em crise. Eu falei, cara, eu odeio comprar desse jeito. Como que eu vou trabalhar vendendo desse jeito? Sim. E aí, antes da pandemia, então, eu comecei... Nós, né, Felipe? Começamos Sim. a entender muito sobre growth. O que era growth, né? Então, a gente participou aí de alguns eventos. A gente chegou aí no Meetup com Chanelis, lá em Floripa, lembra? E ali eu comecei a me interessar sobre o assunto, né? Então, quando chegamos ali em 2018, né, nasceu então a minha filha, né? E eu aproveitei a minha licença maternidade para estudar de fato sobre growth. Ganhei de presente de licença maternidade do time que eu liderava o livro do Chanelis, né? E aí comecei a ler e aí eu comecei a entender que era isso que eu queria, trabalhar com esse funil, com loops de crescimento, independentemente do modelo de negócio em que eu estivesse atuando, né? E assim foi caminhando. Fiquei mais um tempo no marketing, fiquei mais um tempo liderando vendas, mas chegou um momento em que eu entendi que, cara, deu. Eu quero trabalhar em produto. Eu já vendi muito, mas eu queria entender do outro lado do balcão o que é construir uma solução que definitivamente traz melhoria para a vida das pessoas. E aí migrei então e tô no Asas aí há 3 anos, né? Atuando nisso. Meu Deus, falei que só. Mas é esse o resumo da minha história. Cara, que trajetória, né? Que trajetória, baita. Com certeza quem tá vendo vai pensar, né? É isso mesmo, né? O empreendedor ele quer vender, ele quer aprender muito sobre a técnica, mas às vezes ele esquece todo esse background, né? Que é a administração, que é o que faz o empreendedor virar o que ele é, na verdade, Exatamente. Né? Não dá para ignorar o lado pessoal, né? Como eu disse, os meus filhos trouxeram mudanças importantes na minha caminhada. Né? E às vezes a gente quer separar muitas coisas, mas não tem como separar as coisas, é inevitável, não tem como. E nota-se que tu foi notando, né, que foi percebendo quando precisava de mudança, né, e que tu sempre teve vontade de ir para o próximo nível, né. Isso que é a parte que eu achei bem legal, assim mesmo. Esse é um ponto que eu notei que enquanto eu tinha a minha empresa, eu perdi um pouco disso. Entendi. Né? Porque, vamos lá, a vida do empreendedor não é fácil. Imagina que você tem um sonho, você tem minimamente as condições para, né, fazer esse sonho virar realidade e você começa então a jornada de empreender, né? A tua jornada como empreendedor. E aí no meio do caminho você se depara com 1 zilhão de outras coisas que te sugam e que te engolem, né? Então, eu acho que o próximo passo na minha vida de empreendedora foi entender que eu não queria mais viver aquilo, que eu aprendi, que eu ia usar todo esse background para fazer como CLT dentro de uma empresa, mas ter esse mindset de eu trabalho pro Asas hoje,
mas eu penso que a empresa é minha. Então eu dou o meu melhor para para fazer as coisas acontecerem lá, né? Que é o termo que hoje se usa muito pouco, que é o intraempreendedorismo, né? Intraempreendedorismo. Tu realmente adotar, né, a empresa do outro como se fosse tua. Pô, muito legal. Exato. E lá no Asa a gente tem esse grande conceito, né? Porque os founders da empresa, né, o Piero e o Diego, são pessoas, né? Imagina, o Asa está aí há alguns bons anos no mercado, né? Também 14 anos. E são pessoas que vieram, né, dessa cultura de startup, do colaborativo, né? Até hoje eles ainda dedicam tempo, né, trocando conhecimento, incentivando. Então a gente tem muito esse viés lá dentro do Asas, né? E essa é uma dica muito legal. Independentemente do nível do negócio que você, né, estiver aí, tá começando, ou já tá grandão, ou tá pequenininho ainda, ter esse mindset colaborativo, de conversar com as pessoas, compartilhar, de ouvir experiências, traz ganhos que às vezes a gente não consegue nem mensurar no dia a dia, sabe? Pô, legal demais. E voltando um pouco para a área, né, que você está hoje, né? O que exatamente é essa área de growth? O que ela faz na prática, principalmente voltada a produto? A gente ouve, né, de uns tempos para cá virou um hype, né, growth. Tudo é growth, né? E é muito louco porque a gente vê, assim, né, algumas pessoas no mercado querendo vender pratas de bala. Não existe, gente, não tem. O hype é legal, mas na vida real, o tradicional arroz com feijão muito bem feito é o que vai ser o primeiro ponto de alavanca de crescimento de qualquer tipo de negócio, né? É natural que a gente, às vezes, veja outras tendências, mas tem que focar naquilo que tem que ser feito, né? Então, tentando explicar um pouquinho melhor sobre growth, né? Existe uma certa divisão, vamos assim dizer, né, naquilo que é growth atuando no âmbito de marketing e aquilo que é growth atuando no âmbito de produto, né? Apesar de ambas as frentes, tanto marketing quanto growth, terem, né, sinergia em muitas das entregas para mercado, existem algumas ações e iniciativas que são específicas. Vou dar um exemplo. É comum que um time de growth focado em marketing esteja olhando para leads, que é uma fase da jornada. Eu preciso atrair mais pessoas. Eu comecei agora um negócio no digital, eu preciso atrair mais gente, né? Mais pessoas. Como é que eu faço isso? Então, eu vou ter uma estratégia de mídia paga, vou ter uma estratégia de blog, vou ter uma estratégia, às vezes, multicanal, de ter mais automações num site. Eu vou focar nisso, porque eu tenho essa jornada, eu quero atrair mais gente. E aí você acaba olhando métricas, porque sem métricas não tem negócio, né? Você acaba olhando, eu tenho um visitante, um volume de visita no site, vou implementar algumas coisas para ver se cresce. E ali você já começa a ver step by step seu crescimento. Quando a gente está olhando para produto, e é muito do que eu faço hoje lá dentro do Asas, a gente está entendendo em como é que eu faço mais usuários usarem o produto. Então eu olho para uma outra jornada. Esse cara com quem eu lido, ele já foi lead, ele já passou por um site em um determinado momento em que o marketing tratou. Fez com que ele criasse uma conta e aí ele começa a usar o produto. Então ali eu preciso me preocupar em, ele está usando bem o produto? Por que ele está deixando de usar o produto? Como é que está sendo o uso dele? Tem algum atrito nisso? Então lá a gente faz muito teste AB para entender se a interface pode ser melhorada. O que eu posso entregar de valor no dia a dia daquele usuário para que ele use mais e naturalmente todo mundo ganhe. O meu usuário ganhe, né, economia de tempo, ganhe, né, melhor gestão do financeiro dele e o Asas ganhe mais receita, né, porque ele está usando o nosso produto. Então, em resumo, é isso. Existe uma confusão no mercado a respeito de growth. É bem curioso porque com uma certa frequência, eu ouso dizer que quinzenalmente, tem alguma pessoa do RH que me chama lá no LinkedIn, Lídia, a gente tem aqui uma vaga, como é que vocês atuam em growth? Porque às vezes pensa que growth é para fazer tudo. Gente, nós somos um time de growth. Tem muita gente dentro do time. Então, atenção, se você está pensando, eu preciso trazer crescimento e querer que uma pessoa faça tudo, muda, porque não é por aí. Não é por aí. Tem pessoas que têm especialidades. Felipe, por exemplo, né, que vem muito de SEO, é a tua praia, eu não manjo. Agora, se você me falar sobre onboarding de usuários, sobre teste AB experimentos, é a minha praia. Mas entenda, trabalhamos em growth, né? Só que em jornadas diferentes. Então, acho que o segundo ponto que envolve muito o entendimento de growth é em que momento seu negócio está.
Cuidado com os hypes. Ai, agora tudo é growth. Sim. Sim e não. Em que momento que o seu negócio está? O que eu preciso fazer? É muito legal porque, conversando, né, com pessoas de mercado, é muito curioso, porque tem gente que começou fazendo growth em planilha de Excel. O meu crescimento era ter melhor gestão dos meus controles aqui. Meu contato, ter melhor periodicidade para depois pensar em automação, pensar em digital. Então, às vezes, growth não é ter o melhor site ou sair lançando produto à toa, mas é organizar. Eu preciso ter uma boa base bem sólida para poder crescer. Sem isso, não dá para construir casinha na areia, né? Vai desmoronar. Sim, legal. Nossa. Uma dúvida também que eu acho que é comum qual que é a diferença para os métodos tradicionais do growth? Porque você falou do inglês, né? Se a gente deixar o inglês de lado, ver que isso é um trabalho de fazer o produto crescer, crescimento de produto, crescimento do negócio e tal, crescimento de marketing. Pensando com esse viés, né? Qual a diferença? Por que as startups conseguem de fato crescer muito mais rápido do que as empresas tradicionais? É a metodologia? Eu acho que é um conjunto de coisas, mas sim, indubitavelmente a metodologia faz diferença. Porque as startups em específico, né, você se identificar como uma startup e nascer como uma startup, você precisa seguir um método. E é um método muito enxuto, é o método Lean. Né? Inclusive existe o método Lean Startup. Então, para que você, se for uma startup, né, quiser lançar um produto, você precisa primeiro validar uma dor. Realmente essa dor está validada. Né? Então eu levantei uma dor, eu fui validar essa dor. Beleza, eu tenho uma solução, eu tenho uma hipótese de uma solução. Eu preciso ir lá e fazer a validação da hipótese dessa solução. Veja, eu estou falando de 4 passos. Eu entendi uma dor, eu validei, eu pensei numa solução e validei. Depois que eu fiz essas 4 coisas, aí sim é que eu vou pensar numa solução. E geralmente essa solução, ela nunca é a solução final. Ela é um MVP. O que é esse MVP? É o mínimo produto viável. Ou seja, cara, eu quero vender uma bicicleta para ciclistas que vão começar a pedalar em Marte. É muito ousado isso. Mas eu vou começar com o quê? Com triciclo, com patinete. Eu vou começar assim, porque eu quero ver primeiro se anda, se suporta o peso, para depois ir avançando. Então, esse é um grande problema hoje, que eu vejo, né? Eu dou mentoria para startups e participo muito de eventos. As pessoas não validam a dor. As pessoas sempre têm uma ideia. Não, mas eu tenho uma ideia que vai transformar o mercado. Não, não vai. Revolucionar, tem uma plataforma. Não vai. Tô falando isso, eu sempre lembro de uma frase que eu ouvi que me põe no chão, né? Porque pessoas de marketing são geralmente pessoas de ideias, né? Pessoas criativas. Aí quando tu entende isso, que a frase é mais ou menos assim, né? Como é que é? O maior desperdício de tempo é resolver um problema que não precisa ser resolvido, né? E é fato, grande parte das ideias que a gente vê, especialmente em eventos que fomentam, né, o empreendedorismo, é isso. As pessoas não validam a dor. Sim. Não valida a dor. Uma solução, ela só pode ter sucesso e realmente crescer quando ela estiver atendendo uma dor de um cliente. Essa dor, ela pode ser de fato uma necessidade. É a base da pirâmide. Eu tenho uma dor, eu tenho um nível de necessidade e alguém me entrega a resolução. Existem negócios que às vezes não vão atender uma dor, mas vão realizar desejos. É mais difícil, mas sim, vão realizar desejos, né? Vamos pensar no próprio Instagram. O Instagram hoje, ele dá visibilidade. Para negócios, é uma necessidade. Putz, eu tenho uma necessidade, eu posso divulgar o meu negócio, não pago nada por ali, só se eu quiser fazer anúncio. Pô, eu tenho um canal que às vezes não preciso nem ter site, eu vou trabalhar só a rede social. Talvez para um empreendedor seja uma necessidade. Mas às vezes para as pessoas, quantas pessoas que usam o Instagram só pelo fato de compartilhar a vida, de se exporem? É um desejo, não é? De mostrar como é o meu lifestyle. Sim. Entende? Então, o Instagram, ele atua em 2 pontos. Ele pode atuar em 2 pontos. Né? Então, negócios que trabalham com um desejo, eles são mais complexos. Porque você entender o valor de um desejo é mais difícil de mensurar do que uma necessidade. Mas não é impossível. As pessoas são guiadas por motivações, né? Ah, eu tenho uma motivação de fazer parte de algo, ter vivido algo. Profissionais de marketing, pelo menos, né, um RD Summit, que é o maior evento de marketing, os profissionais de marketing ficam com esse imaginário, né? Eu tenho que ir uma vez pelo menos para dizer que eu fui.
Sim. Não é? Porque eu quero fazer parte, porque eu quero estar lá, eu quero pertencer àquilo. Né? Então, acaba que o RD Summit cresceu muito porque também entendeu esse desejo de muitos profissionais. Né? Então, eu estou tentando ilustrar aqui, né, no final do dia para tentar dizer isso. Né? A gente tem esse viés da dor, eu entendo uma dor e crio uma solução, ou eu entendo um desejo Sim. e entrego valor naquilo. Né? E na maioria das vezes é resolver uma dor de cada vez, né? São dores simples, né? A gente às vezes que complica a história toda, né? Então vamos lá. Se você tem uma solução que atende, né, muitos canais ou muitos públicos, às vezes fica difícil mesmo atacar uma coisa de cada vez, né? E aqui eu vou usar o Asas como exemplo, né? Nós nascemos como meio de pagamento, né? Ou seja, eu tenho lá um curso, quero vender um curso e quero cobrar, né? Como que as pessoas vão me pagar? Você pode usar o Asas. À medida em que o Asas foi crescendo, a gente foi incorporando mais soluções no que diz respeito à gestão. Então a gente tem RP, enfim, tem uma série de coisas. Então, à medida que vocês têm mais canais e mais oferta, você vai tendo outras dores. Então é inevitável. A empresa também passa por um momento de crescimento. Você precisa de mais gente especializada para atender várias dores ao mesmo tempo. Então, na história do Asas, o Asas se organizou para crescer desta forma, né? Às vezes na realidade de muita empresa por aí, né? Então, se você tem um foco, tô resolvendo uma dor, tô entregando, putz, eu tenho um problema, o ideal é que você vá dando, né, o step, depois um passinho, depois outro, que daí pode realmente te fazer chegar nesse lugar de, opa, cheguei num ponto tal que eu sozinho olhar para um lugar só não vai dar, eu tenho que atender e atirar em vários lugares, né? Então, acho que isso tudo vai muito do pensamento, até onde eu quero crescer. Tem uma grande pegadinha escondida por trás do crescimento. E tem um supermercado perto da minha casa que todo dia que eu vou lá, assim, me ensina sobre isso, tá? Esse mercado, eu moro no bairro Costa Silva, então quem mora no bairro Costa Silva, quem já vive já vai ficar por dentro, tá? Esse mercado, ele tem um público absurdo, é ruim de estacionar. O mercado, o corredor é pequenininho, assim, ó, tem horário lá que não dá pra transitar. E tá socado. Produtos bons, preço bom, rotatividade de gente o tempo inteiro. Açougue bom, parte de verdura, tudo bom. E aí, esses dias eu fui com meu pai, né? E o meu pai olhou pra aquilo e falou, esses caras são espertos, né? Eu falei, por quê, pai? Tá vendo? Eles podiam automatizar, não podiam? Podiam. Podia ter mais ar-condicionado, não podia? Podia. Pô, tem o terreno aqui do lado, não podiam crescer? Podiam. Mas isso ia mudar totalmente o negócio deles. Ok? Então, veja, o fato de você, como empreendedor, estar ganhando muito dinheiro, você precisa decidir se você quer manter o seu negócio como tá e dar conta dele, ou se você realmente está preparado para dar o próximo passo. Porque crescer dói. E isso é nítido. Um bebê não nasce correndo. Ele tem que ralar o joelhinho dele engatinhando, dar os primeiros passinhos para então começar a correr. Com o negócio é a mesma coisa. Perfeito. Né? Então, às vezes as pessoas, eu vou crescer porque agora eu tô ganhando dinheiro. Daí cresce, o que acontece? Quebra. Porque não estava preparado para aquele próximo passo. Então, esse é um ponto que aconteceu comigo, tá? Foi isso que aconteceu com a minha empresa. Vamos crescer, vamos investir e dei o segundo passo. Fui para fora do Brasil, trabalhei um monte de coisa, foi muito legal. Mas quando eu vi, eu falei, cara, eu não tava preparada para isso. Sim. Não tava. Quebrei meu negócio, quebrei. De ter que pagar conta depois, desfazer sociedade, ter que demitir gente, foi um aprendizado muito difícil para mim. Mas foi ali que eu entendi que não adianta dar o próximo passo se você não tá preparado. É melhor ficar onde tá. Sim. Ótimo. E você falou ali da metodologia, né? Validador, descobrir uma dor, validador, propor uma solução, né? Uma hipótese de uma solução e validar. E aí depois que o MVP está validado, está lançado, o negócio vira, isso continua normalmente, esse processo? Você está falando de crescimento, então de repente ele validou tudo, está tudo perfeito. Agora ele precisa novamente de novas validações para continuar crescendo, com equilíbrio, com saúde? O Asas existe há 14 anos, a gente nunca parou de validar o negócio. Nunca parou de validar e a gente nunca vai parar de validar. Porque, de novo, à medida que você cresce, novas necessidades surgem. Novas soluções devem surgir. Então, o que você validou ontem é uma base.
Mas para subir o próximo degrau, você precisa fazer novas validações. Então imagina que eu tô lá, né? Eu lancei um curso, né? Fiz esse lançamento e aí eu tinha uma página, fiz uma inscrição, as pessoas estão pagando, tá tudo certinho, tá funcionando bem. Né? E aí eu validei que as pessoas gostariam de ter, além daquele formulário, ter o atendimento mais próximo pelo WhatsApp. Eu fiz essa validação, tá validado, pô, eu vou ter que investir, vou ter que abrir um novo canal de venda, um novo canal de comunicação, ter que botar uma pessoa, ou pagar uma ferramenta automatizada. Beleza, fui lá e fiz. Aí o negócio se consolidou, você conseguiu ter rentabilidade naquele canal, tá vendendo legal por esse canal também. O que acontece nesse momento? Você dá um passo atrás. Putz, eu só vendia pelo site. Agora eu tô vendendo pelo site e pelo WhatsApp. Tem 2 canais aqui. E se eu começasse a vender agora por Instagram? Por outros canais? Entende? Você sempre tem que estar entendendo a validação e buscar aquele crescimento contínuo. Porque a estratégia que você utilizou para levar pessoas para o site pode não ser a mesma que vai levar mais gente para o WhatsApp ou vai levar mais gente para o Instagram. O grande problema que envolve em parte disso é o quanto de esforço e de velocidade você está disposto a dedicar nesta caminhada. Né? Então, vamos lá. Eu que trabalho com produto digital, eu tenho hoje um time, né? Faço parte de um time onde eu sou gerente do produto. Então, esse cara sou eu que tenho que estar entendendo dor, como é que eu faço o produto crescer, como que mais pessoas podem estar usando. Porque a nossa solução ela é toda transacional. Então, quanto mais gente usa, a gente não cobra mensalidade, ou né, o Asas ganha por cima do uso. Mas eu tenho um designer, né, que olha para minha interface, pensa num fluxo mais fluido, e eu tenho o pessoal da engenharia que vai fazer a mágica acontecer. Vocês conseguem entender o tempo que só uma validação leva? Porque eu tenho uma ideia, daí eu preciso pensar no fluxo, eu tenho que pensar na viabilidade técnica. Essas coisas levam tempo. Garantir ou perder a velocidade, a metodologia ajuda. Porque se você tem esse mindset ágil, e aqui a gente tem infinitas metodologias, Lean, tem o Scrum, tem o Kanban, e você pode até não conhecer nenhuma delas. Mas se você tem um mínimo de organização, eu preciso fazer isso acontecer em uma semana, para na semana que vem eu entender isso, putz, então dentro de 30 dias eu preciso ter uma resposta. A sua agilidade, no final do dia, você dá conta de fazer, mas desde que você tenha método. Sem isso é muito difícil ter cadência nas entregas. Entendi, bacana. Você falou algo muito... Antes da gente começar, você estava falando sobre canais, né? A gente estava com uma outra conversa. E agora você falou de novo, né? Sim. O pequeno é difícil ele entender isso, né? Ele acha que, por exemplo, ele validou o produto ou o negócio dele, já está vendendo. Ele acha que ele pode vender em todos os canais da mesma forma, vai ser um baita de um sucesso, porque... E aí o que você está me falando que você faz no Asas, por exemplo, me lembra muito as otimizações que a gente faz para CRO. Uhum. A gente tenta isolar o máximo de variável e validar ou testar uma hipótese em um único elemento. Por isso que às vezes demora, né? Exato, porque eu vou isolar tudo exato. E vou testar em um único elemento. Aí eu validei aquela hipótese, coloco em prática e faço a mesma coisa com um segundo elemento. Em canal é mais ou menos parecido? Hoje, né, eu não estou atuando mais tão diretamente com os canais de venda, por exemplo, né, como já atuei, né, na época, especialmente da Mercos, né, que foi uma empresa que fez parte da minha trajetória, e lá eu atuava no marketing de canais de venda, né, de parceiros, né, e o que eu vivi lá naquele momento, né, e que levo pro resto da minha vida, né. Em tudo que você vai fazer, você precisa pensar. É uma coisa óbvia, mas o óbvio, ele tem que ser dito. Em tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa pensar. O problema, às vezes, é que a gente cria viés das coisas. Ah, não, mas eu atuo com esse produto, é meu, fui eu que pensei, meu, eu já estou pensando nesse negócio tem mais de um ano, eu sei. E aí, baseado na sua opinião, daquilo que você acha que você sabe, você sai fazendo. Né? Eu por favor, não me entendam, né, que isso não vale de nada, porque vale de muito. O feeling do negócio vale muito. E tem momentos na vida da gente que é o feeling que vai nos levar à tomada de decisão, né? Então ele não pode ser ignorado. Mas o que eu quero dizer com isso é que você precisa parar e pensar. Hoje, quanto que eu tenho para investir no meu negócio? Pô, meu negócio tem que momento? Eu já faço poucas vendas, né? Eu queria começar a vender de tal jeito aqui. O que eu preciso saber que eu ainda não sei? Para
quem do mercado eu tenho que olhar, né, para me inspirar. Isso é benchmarking, isso é metodologia. Vai lá, visita, usa. Gente, eu trabalho no Access, vocês não sabem o tanto de conta de banco digital que eu tenho criado, porque eu quero ver como é a experiência, porque eu trabalho com isso, eu preciso ver como os players de mercado estão fazendo, né? Então, entender como que o mercado está rodando. Putz, tenho muito concorrente já porque eu estou pensando? Ou não? Eu estou no oceano vermelho ou estou no oceano azul? Putz, eu estou pensando numa solução que um bando de gente já oferece. Qual que seria de fato o meu diferencial? Eu, Lígia, acredito que o meu diferencial é esse aqui. Tá, mas é o que eu acredito. Será que o João, a Maria, o Antônio, eles acreditariam também? Vai conversar com as pessoas. Porque quando você tem esse entendimento, né, de eu tô pensando primeiro para executar, fica menos sofrido você, independentemente dos recursos tecnológicos que você tem, colocar claramente uma estratégia no papel. Se você não tem um site pronto, se você não tem nada disso, mas você tem o seu canal por indicação, atue bem então no canal de indicação. Converse com as pessoas. Cara, tu já indica muito meu serviço. Que outra forma tu compraria o meu serviço? Ah, cara, pô, se tu tivesse uma página no Instagram, eu já indicaria melhor, porque eu mandaria o link, é muito mais fácil. Pô, legal. Aí tu escutou uma pessoa falando isso, aí daqui a pouco outra pessoa falou a mesma coisa. Aí tu, eu conversei com 10 pessoas, 8 me disseram isso. Pô, talvez tá na hora mesmo de eu ter um canal digital. Aí você vai entrar no digital. O problema é que as pessoas hoje, quando pensam em growth ou pensam em crescimento, elas acham que é um comprimido. Eu vou tomar um comprimido chamado growth e amanhã vai estar bombando leads. Vai estar bombando clientes. Não vai. Então, de novo, dá para trabalhar com a realidade de cada negócio? Dá. Dá para pensar em growth? Dá. É só pro digital? Não. Não precisa ser só no digital. Né? É claro que o digital hoje te dá uma amplitude surreal, que o off não dá, mas eu conheço vários, né, empreendedores que vendem serviço que rodam muito bem no offline. E tem lá, cumprem tabela no digital para ter presença digital, mas rodam muito melhor no offline e tá tudo certo. Então, pensar antes de fazer. Esse é o ponto. Independente do estágio em que o negócio esteja. Né? E digo isso, o Asas agora, né? Tá num momento gigante de crescimento. É um momento em que a gente também, como companhia, está dando um passo atrás e dizer, uou, estamos numa nova fase de crescimento a qual nunca estivemos. Para onde vamos? É um momento que exige colocar o pé no chão, que exige também equilibrar com os sonhos que temos, né? O equilíbrio é o grande segredo de tudo, né? Você saber que, putz, aquele sonho me motiva a buscar tal coisa, eu acredito, eu quero fazer, tem que ser a motivação. Mas o pé no chão é a realidade do dia a dia, né? Então, sim, equilibrar as coisas e pensar. Acho que esse é o ponto que a gente tem que reforçar aqui, né? Legal. Legal. Bom demais. Às vezes, quando o cara tá pequeno, é mais fácil dele ter essas precauções, né? Mas quando ele já teve algum sucesso, provavelmente o ego vai atrapalhar, porque ele vai achar que ele já se provou, que o que ele fez deu certo, então acho que é mais difícil ter esse cuidado, essa disciplina. Na tua carreira, você já pegou algum caso assim que, uma baita ideia, validou a dor, validou a solução, pô, muito bom, e na hora ali teve que abandonar, que dá aquela dor no coração, de falar, poxa, a gente fez toda a jornada, tava tudo se provando que valia a pena e no fim das contas não validou, não deu certo, teve que abandonar. Eu tive uma mentoria que eu dei, né, que eu carrego com muito carinho essa mentoria, porque era uma baita de uma solução, baita mesmo, né. E a gente conseguiu, então, do zero, fazer toda a validação, chegou no momento, eu não vou dizer de tração, mas de realmente ter um MVP rodando, né, algumas vendas foram realizadas, foram feitas com bons feedbacks de usuário no produto digital. E tinha tudo para funcionar. Mas o que estava pegando nesse caso? Processo. Né? Então, veja, você começar um negócio, né? E a gente vê muito assim dos empreendedores, né? É muito comum, quando eu vou dar mentoria, eu vejo geralmente são 2 pessoas ou no máximo 4 pessoas. No máximo. Mas na grande maioria são 2 pessoas. Né? Eu tenho uma ideia, eu sei fazer isso, aquele outro sabe fazer aquilo, a gente quer ser sócio e quer fazer acontecer. Né? E aí geralmente começam as divisões, né? Então aquele que é muito bom cuida de uma parte, né? E vai havendo a troca. Mas chega um determinado momento que crescer implica em preciso botar mais gente para funcionar.
E nesse caso dessa mentoria que eu dei, eles já estavam fazendo algumas vendas, já tinham clientes, já tinham contratos, já tinha uma previsibilidade de receita acontecendo, porque era uma solução SaaS, né? Então fecha aí um ano, você tem a previsibilidade de receita de um ano. Mas para poder dar o próximo passo, até de contratar mais pessoas, ter mais tecnologia dentro do produto, melhorar a interface e oferecer melhor para poder agregar mais ao preço, era necessário ter mais vendas, né? E aí a coisa não andou, né? Então, ter boas vendas, gente ali acompanhando, e ali a coisa não empacou. E eu entendo que naquele cenário, essa startup, ela poderia ter pensado, não, então vamos dar um passo atrás, seguir pequenininho mais tempo e não dar o próximo passo. Mas era um sonho deles dar o próximo passo, né? E aí o negócio desandou. Então, eles não conseguiram ainda, né? Agora eles estão no momento de se reformatar, de se redesenhar, porque entenderam, depois de um bom tempo tentando insistir, que não ia dar certo por esse caminho. Então, esse caso, eu vejo que a gente não teve a perda do negócio, né? O negócio ainda existe, mas o tempo despendido já poderia estar alavancando outros ganhos se não tivesse o apego. Ali não houve uma questão de ego, entendo eu, mas é o apego. Sim. O apego de, não, mas fui eu que pensei na solução, eu vi na prática que é assim. Né? E quando a gente está falando de produto digital, a gente tem uma certa vantagem por ser digital. Né? Você pode desenhar uma solução, um protótipo, por exemplo, né? Botar na mão das pessoas e ver como elas usariam. O famoso teste de usabilidade. Né? E é muito curioso, né? Porque isso tem um peso muito grande para você tirar o viés. Eu passei por isso. Aqui no Asas, num determinado momento aí, eu estava pensando numa hipótese e eu estava certa do que eu estava pensando. E eu falei, caraca, será mesmo? E aí peguei o meu marido, ele é empreendedor, né? E eu coloquei o protótipo na mão dele. Testa aí pra ver. E exatamente o que eu não estava mapeando foi o caminho que ele fez. Eu falei, botei na mão do meu pai, que é outro empreendedor. Mesmo caminho que meu marido fez. Ali eu dei um passo atrás. Falei, putz, eu estava totalmente enviesada. Né? Então você ter essa humildade de entender que o seu insight é o que puxa o negócio. Mas ele pode não ser 100% certo. Não crie viés. Né? Valide. Então tem N formas de você validar para poder evitar isso, né? O ego inflamado, né? Ou o apego exagerado que impede o crescimento do negócio e por aí vai, né? Então, ouça as pessoas, veja as pessoas em ação. Acho que esse é o segredo para isso. O clamor do mercado, né? Ver se o mercado está precisando realmente, se ele absorve, né? Até para lançamento de novos produtos, né? Isso parece uma coisa muito de evento de empreendedor, mas a gente vive na vida real. Eu que trabalho numa empresa consolidada de tecnologia, a gente vive isso na vida real. Né? Existe uma estratégia de lançamento de produto para fazer validação de MVP que a gente chama fake door. Então, para quem já trabalha com produto digital, você pode criar uma funcionalidade lá no seu produto que ainda não existe, para ver se as pessoas clicariam, né? Da mesma forma com páginas de produto. Você pode criar página de produto com um discurso. Esse produto tem esse recurso, lá, né? Clique aqui para comprar, ou clique aqui para se inscrever e saber mais, né? E as pessoas se inscrevem lá e aí você pode informar, esse produto ainda está em desenvolvimento, você vai ter exclusividade no teste e por aí vai. Esse é um bom meio de você tirar o viés. Eu acho que o produto é desse jeito. Se você cria esse tipo de metodologia para validar novas ideias ou uma ideia que já existe, mas quer crescer, você tem a oportunidade de ver as pessoas levantando a mão e dizendo, eu quero entender mais sobre isso. E com esses feedbacks, você pratica uma escutativa de ouvir as pessoas, né, e ter um interesse genuíno de saber se aquilo realmente resolveria, cara, isso te poupa uma perda de tempo e de dinheiro que é surreal. Quantos negócios que a gente já não viu por aí, não é? Que cria uma coisa, o negócio morreu já. E não digo só de negócio digital, vamos pensar aqui, né, no bairro de vocês, quantos negócios já abriram fechado, galeria lá com a plaquinha de aluga? Será que era o ponto certo? Né? Tem muito disso, né? Sim. Pensamento, às vezes, né, eu acho até ruim a gente usar o termo do pequeno, mas o pequeno não é só ser pequeno como um negócio, né, ser pequeno até de mentalidade, né? Estudar um pouquinho o mercado que quer atuar, né, às vezes tá muito com o sonho, que daí entra o viés, né?
E aí acaba eliminando todas essas etapas que tu acabou de falar, né? E aí acaba que o negócio flopou e já era, né? E aí morreu com o sonho, Cara, morreu com tudo, né? e ó, em eventos como Startup Weekend, o que a gente vê a galera inflamada, apaixonada, né? O Felipe já foi aí. Sim. E essa paixão, ela é necessária porque é isso que move o negócio, né? Mas isso também, se não for bem dosado, cara, tu perde a oportunidade. Já vi ideias assim, ó, que tinham um potencial de crescimento. Eu pensei, meu Deus, quisera eu ter mais tempo para poder ajudar esse povo a virar, né, o jogo, né? Mas não ter habilidade, né, de olhar com cautela, com cuidado, é o que impede. E aqui vale para todo tipo de negócio, independente do tamanho da empresa. Crescer dói, precisa ser pensado, precisa ser planejado. Não tem hype. O arroz com feijão, quando ele é muito bem feito, ele por si só já traz crescimento, né? Só que, de novo, eu acho que as startups trazem muito isso, né? Às vezes é um pequenininho, né, sobre growth, e aí ouve um negócio de growth, eu penso que é o comprimido mágico que vai transformar. Não é, gente. É o dia a dia, é a cadência, é constância. Criar músculos exige treino todo dia, não é? É a mesma coisa, Acho que o equilíbrio, né, é importante. A gente está nessa jornada, né, de estudar e ver outros projetos, e a gente conversa bastante sobre isso. A gente vê muitas ideias que, quando a gente ouve a ideia, parece uma ideia mirabolante, assim, que não vai para frente. E você vê as pessoas realmente apaixonadas com aquilo. Quando a gente participou do Jedi há pouco tempo também, a gente falava, cara, isso não tem como ir para frente. E aí, às vezes o projeto ia para final, ia para top 3, assim, os caras conseguiam rodar isso para frente. Então a gente até conversou esses dias que tem projeto que ele vai seguir a metodologia certinho e ele vai pra frente, e ele só vai pra frente se ele seguir a metodologia, validando. Mas tem uns projetos assim que o cara tem que ser meio maluco mesmo, tipo um Zuckerberg da vida, assim, que, cara, não vou monetizar isso aqui, como que isso vai dar dinheiro? Não tem como monetizar, mas eu vou criar assim mesmo. E aí, só que obviamente que, como fala a frase, né, a diferença do gênio e o louco é o sucesso, é o dinheiro. Se ele não vendeu, ele é só um louco, né? Se ele vendeu, ele é um gênio. Mas a diferença do Zuckerberg para um maluco é que ele não fica só na maluquice. O próximo passo dele é ter um time de gente capacitado, que vai ajudar ele, que vai... Prever alguns passos, né? Aí o cara também, vamos lá, né? Aquilo que ele não monetiza daquele jeito, porque tem outras formas, outros produtos que ele acaba monetizando. Então, o cara, na verdade, é um gênio em pensar, né? Esse aqui é o meu de entrada. Vou fazer as pessoas entrarem por aqui, porque aqui eu vou reter elas para poder utilizar outras soluções, né? Até a gente falava isso, né? Tu mandou pra gente lá no grupo lá da IA, do WhatsApp, né? Que é novidade, né? E daí... Ontem o meu filho tava usando, mas isso aqui não funciona muito bem, não. Mas a primeira coisa que eu lembrei foi os 2 bilhões na época investido no WhatsApp, uma ferramenta que nem sabia como ia monetizar, né? Exato, tu imagina na época do WhatsApp, já tinha SMS, para que outra ferramenta que fosse enviar texto? Sim. E olha a grande transformação que o WhatsApp trouxe no nosso meio de se comunicar. Total. Sim, me parece que eles não são daqui do Brasil, eles são dos Estados Unidos. Me parece que nem é tão usado lá, né? Então ele mexeu na ferramenta, não é tão usado lá, para outros mercados, para outros mercados, exato. Da mesma forma, né, que o Instagram, né, o comportamento do perfil de usuário do Instagram aqui no Brasil é completamente diferente do comportamento lá, né? Inclusive, recentemente a gente estava falando sobre isso, né, sobre os golpes que acontecem nas redes sociais aqui no Brasil, porque o brasileiro é um público que se expõe muito, usa muita rede social, né, ao contrário do americano, né? Então, se for comparar volume de usuários, né, o tamanho do país, né, e o jeito que se usa as redes sociais, vai ver aí na população TikTok da vida, né? Quais são os principais países que aderem à solução, né? Então, tem isso também, né? Pensar mercados, né? Total. Agora, voltando para o Growth, né? Você da área de comunicação, jornalista, marketing, eventos e tal, e você falou que desde cedo você se preocupou com dados por conta do seu pai, né? Uhum. A gente está falando validação, metodologia, mas qual é o papel dos dados aí nessas validações? E obviamente você vai falar que é muito importante, mas na prática, assim, como que um pequeno tem que olhar para isso? O meu pai, meu pai é a minha grande inspiração, assim, né? Para tudo que eu faço na minha vida que diz respeito a negócios e trabalho, meu pai sempre foi a minha fonte de inspiração.
parte da vida dele foi ou como comprador e outra parte como vendedor. Então ele entende do ciclo de negociação de um jeito assim absurdo, né? Ele já tem 70 anos, é um cara que, né, não adota tanta tecnologia. Agora que ele está começando a transacionar pelo aplicativo do banco, porque ele ainda era o cara que ia lá no caixa eletrônico. Então imagina, né? E a gente precisa aprender muito com esses caras, assim, né? Porque eles têm uma bagagem muito diferente da que a gente tem hoje, né? E o meu pai me dizia bem assim: por que que tu quer que eu te dê esse brinquedo de Natal? Ah, porque eu quero. Não, mas me explica, me convence. Ah, eu queria uma Barbie porque eu não tenho uma Barbie. Não, tu tem uma, por que que tu precisa ter duas? A argumentação. Meu pai sempre me dizia que para você conseguir as coisas, você precisa argumentar. E para argumentar, você precisa ter informação. Eu cresci ouvindo isso, né? Então, quando eu comecei a entrar nesse ramo de tecnologia, né, e peguei toda essa mudança do marketing, aquele marketing buraco negro que nem site tinha, aqueles PHP horrível, né, aqueles outdoor flash, né, e a gente começou... O marketing era adicionar o pessoal no Facebook e mandar spam. Nossa, entende? O marketing era para fazer folder. E de repente você vê um boom de landing pages, de site, né, otimizados de conteúdo, e cria conteúdo, e pega o lead aqui e qualifica. Ali eu comecei a entender, se eu não conseguir entender com qualidade para quem eu estou vendendo, como que eu vou poder fazer uma venda? Então, esse foi o primeiro ponto, né? Eu via, nossa, eu ia para as reuniões de diretoria, quantos leads? Ah, aqui um bando de termos, mas no fundo eu lembrava do meu pai e pensava, se eu não entender quem está se inscrevendo, como que eu vou defender que esse negócio aqui está dando resultado? E aí o meu lado jornalista nunca morreu, porque no final do dia a gente tem que ter a habilidade de contar histórias. Eu conto uma história, ó, esse produto aqui tá trazendo resultado, eu tenho uma dor, preciso crescer, preciso que tu libere para mim tantos mil reais para investir. Para eu contar essa história eu preciso de fatos e dados, então eu preciso de dado. Então pro pequenininho, ele tem que começar contando uma história para ele mesmo. Eu me meti nesse negócio aqui, por que eu me meti nesse negócio aqui? Porque eu acredito que realmente o que eu tô pensando vai mudar a vida das pessoas. Tá, mas baseado em que você acha isso? Ah, porque eu passei por essa dor, meu pai passou por essa dor. Pô, legal, então eu tenho 3 pessoas que passaram por essa dor. Nasceu um dado. Ok? Então, dados, a gente deve desmistificar. Achando que dado é uma realidade de empresa de tecnologia, só de empresa de tecnologia. Ai, são aqueles dashboards. Não, gente. Dado é tudo aquilo que acontece na sua vida. Que você precisa utilizar o dado bruto para ter uma informação. Porque também só tem um bando de dados e não saber usar não serve de nada. Sim. Então, para o pequenininho, é isso que ele precisa entender. Tô começando isso aqui. Tá. Como que eu comecei esse negócio? Putz, eu comecei com X reais no meu bolso. Tá, agora eu quero dar o próximo salto de crescimento. Eu quero me inscrever num programa Jedi para conseguir investidores anjos. Tá, eu abriria a minha carteira se fosse uma outra pessoa vendendo solução para mim, sim ou não? Ah, eu não abriria. Então, colega, o que vai fazer a pessoa abrir a carteira para investir no seu negócio? Ah, mas eu já fiz tantas vendas. Eu já consegui levantar X mil reais. Você tem um dado. E aí você conta uma história. E se a sua história for boa, as pessoas abrem a carteira e você troca o dinheiro da carteira da pessoa para a sua. Porque negócio é a grande habilidade, fazer o dinheiro circular. Da tua carteira para mim, assim a gente faz circular. Sim. Só que para tudo isso eu tenho que contar uma história. E lá no Asas, que é uma fintech, não é diferente. Né? As pessoas que nunca ouviram falar do Asas, a gente precisa fazer o quê? Contar uma história. O cara vai ser impactado por uma mídia, vai ver um site. Ah, legal, é meio de pagamento. Tá, mas e aí? Eu uso dados. A gente já atende tantos mil pessoas, tantos milhões a gente já transacionou. Porque daí, com esse dado, eu trago uma ideia de segurança. Aí eu vou convencendo as pessoas. Independentemente do nível e do momento, é isso que vai fazer o negócio avançar. Ter um dado e contar uma boa história. Então, o ponto de atenção é esse, não se iludir. Nem para mais, nem para menos. E trabalhar com o que eu tenho. Acho que esse é o grande resumo da minha vida, assim, de tudo que eu lidei com dados. Eu venho, né, da área de comunicação e para mim dados sempre era um negócio assim, meu Deus, ai, aqueles cálculos, aquelas coisas. E vendo meu pai, eu acho que eu fui simplificando esse grande mito do que era dado, que parecia que era coisa para o engenheiro de dados mexer. Não, gente, eu acordo vendo dados,
Eu vou dormir vendo dados. E isso serve para a vida pessoal também. Você ter uma boa gestão do dinheiro da sua casa, da sua família, ainda mais quando você tem filhos, você tem que olhar para dados, você tem que acompanhar as coisas. Tudo necessita de gestão, né? É isso. Mas me lembrou de um livro, né? Storytelling com dados. Maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Li, inclusive. Não, eu fiquei pensando do buraco negro do marketing, né? Porque o marketing teve uma época do buraco negro que era muito conscientização. E com os dados ele veio o convencimento, né? E o crescimento do copy é absurdo, né? Que daí tu fala diretamente para um público específico. Né? E o marketing passou a ser uma área tremendamente estratégica para os negócios, né? Sim. Porque você imagina, né? Em tudo que a gente vai pensar em negócios, a gente precisa pensar que existem funil, né? Embora a metodologia de growth também trabalhe com growth loops, ou seja, eu tenho loops de crescimento, eu não preciso seguir linearmente o funil, de qualquer forma a gente também olha o funil. Ah, então eu vou fazer um loop aqui e um aqui. Sim. Mas eu tenho uma estrutura de funil, porque é natural. É natural. Pessoas não conhecem o meu negócio. Ela está no estágio de tô começando a conhecer. É um lead. Uhum. Beleza, me inscrevi lá na sua plataforma. Pô, eu tô tentando entender se isso aqui vai me atender, resolve o meu problema ou não. Então eu tô por um momento de ainda validação, né? Beleza, daí eu fui lá e contratei sua solução. Eu ainda tenho a adoção da tua solução. Viver no dia a dia, né? Então, veja, eu tô falando de estágios de comecinho. Depois que eu virei, né, aquele cliente assíduo, tô usando ou tô contratando o seu serviço com uma certa frequência, não quer dizer que aquele cliente parou de render, né? Porque se ele realmente está muito satisfeito, ele vai virar um vendedor seu, porque ele passa a indicar a sua solução. Então, eu tenho um outro nível, né, para atuar. Então, acho que você entender, né, o funil, como que o seu negócio trabalha. Ah, eu trabalho muito por indicação. Muito por indicação. A minha atração toda de novos clientes vem muito por indicação. Eu não tenho muito no digital. Legal. Então, como que você abre mais isso? Então, o marketing nesse boom todo, né, só evidenciou. O que antes, no final da história, a gente não via muito. Porque, mesmo quando era um buraco negro, por que as empresas lá naquela época de site PHP pensavam em ter site? Ah, eu preciso dar visibilidade. Pra quê? Ah, para mais pessoas saberem do meu negócio. Tá, mas pra quê? Pra contratar. Sim. Né? Então, no fundo, sempre foi esse o grande objetivo. Só que agora, né, com esse marketing, né, totalmente estratégico, a gente mensura. Total. E antes a gente não conseguia. Sim. Né? Tem um hackzinho que sempre tem, né? Por qualquer negócio que me pergunta como é que eu faço, né? Pra melhorar, eu sempre digo assim, pega um cliente teu, vê por que ele compra de ti, né? E verifica qual que é o ciclo social dele, primeiro de família, quantas pessoas tem na casa dele, potenciais clientes. Então, de uma informação, tu consegue acabar multiplicando, né? Exato. De novo, a gente tá aberto a todo tipo de oportunidade de informação, né? Eu acho que ao longo da minha caminhada profissional, isso sempre me guiou, né? Estar aberto. Imagina, né, que eu vim de uma faculdade de jornalismo que o sonho era ir pra televisão. E eu não queria nada daquilo, né? Porque eu vi que tinha um movimento já dentro das empresas de comunicação que tava mudando. Me abri, sofri bullying, viu? Ah, você fez jornalismo pra quê? Mas, enfim, as coisas vão acontecendo, né? A oportunidade, ela vem, mas você também cria. Exato. Você precisa estar aberto. Se eu tenho uma pessoa que usa, né, como você bem falou, naquele ciclo eu tenho outras oportunidades, por que não explorar? Exatamente. Sim. Pô, legal demais. A gente teve uma conversa, a última conversa que a gente teve com a Carol, né, muito boa. A gente falou sobre isso, né, olhar pro cliente, olhar pro público, né. Eu acho que não tem como criar produto sem olhar pro cliente. Não existe produto sem cliente, né? Impossível. E isso que você está falando, na verdade, às vezes os empreendedores podem esquecer, ignorar, olhar só para dentro, de querer vender, querer melhorar o produto e jogar para o mercado. Mas não está atento ao mercado, não está atento para ouvir, de repente, o cliente, conversar com o cliente, não se preocupar muito que ele é a peça fundamental do produto, né? Ou do serviço. Exato. No que eu faço lá no Asas, né, eu tenho que trabalhar muito com a ativação, né? O usuário chegou lá, criei minha conta no Asas, caí lá na interface do Asas, e agora? Então,
Então, meu papel é ajudar, né, ele a fazer logo esse primeiro uso de produto e, da mesma forma, ele começar a ter a retenção, né? Opa, tô adotando o produto, quero usar mais um. Então, é uma jornada bem complexa porque envolve algo que a gente não para muito para pensar, que é nós todos somos movidos a motivação e recompensa, que são 2 pilares básicos de gamificação em tudo que a gente vai fazer, né? Então imagina, né? Todo mundo em algum momento já deve ou ainda vai jogar videogame. O que faz você perder tanto tempo lá na frente de uma tela, né? Então tudo que a gente vai fazer na vida da gente é baseado em motivação. Putz, eu tenho uma motivação que eu quero fazer meu negócio crescer, eu não tenho um profissional de finanças aqui, não tô dando mais conta, preciso achar uma solução. Putz, achei o Asas. Essa foi a minha motivação. Poupar o meu tempo como empreendedor fazendo gestão financeira e ter uma ferramenta que faz pra mim. Qual que é a recompensa que eu espero? Putz, tem N. Eu espero economizar o tempo, eu pretendo não gastar muito dinheiro com isso, é isso que eu espero, né? Eu quero ter sucesso. As pessoas sempre querem ter sucesso, né? Só que, veja, a minha motivação, ela também pode ser drivada por micromotivações. Eu quero uma solução, mas que seja barata. Pode não me entregar tudo, mas se for baratinho já me resolve. Não, eu quero uma solução completa, porque independente se for a mais cara, eu ainda assim vou estar economizando do que ter que contratar uma pessoa. Quando o empreendedor, ele entende que, putz, a solução dele, de fato, está resolvendo uma dor, já é check, um ponto total. Mas se ele puder dedicar um tempo entendendo o que faria de fato as pessoas, qual que é a motivação em relação àquela dor? Porque tem várias nuances dessa motivação. Você consegue personalizar mais. E hoje a gente vive em um mundo, gente, que é tanta solução. Sim. O digital, é tanta coisa. Mas não é que nem aquele lá. Mas isso é tipo tal, né? É inevitável ver a comparação, porque a gente vive muita oferta de coisa, né? Então, como que você faz para se destacar no meio desse bando de gente? Personalizar. Nós queremos ser tratados como únicos, né? Então, acho que o recado para o empreendedor é: faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você gosta de ser tratado com exclusividade? Trate seu cliente com exclusividade. Né? Você gosta de, putz, é maravilhoso quando funciona tal coisa. Pense então, ouça o teu cliente. Né? Porque é muito fácil inventar produto. Imagina estou falando do cenário de uma empresa estruturada. Tem desenvolvimento, tem engenharia de software, tem engenharia de dados lá. Gente, pra gente sair criando coisa lá é muito fácil, porque eu tenho equipe. A gente tem estrutura para isso. Né? Mas assim, a gente sabe que isso tudo custa. Sim. Né? Então a gente tá continuamente se policiando. Tá? O que tá fazendo? Eu recentemente, né, eu junto com o time, né, porque eu não faço nada sozinha, né, a gente tá lançando um produto agora que é do zero, né, do Asas. E a gente viu que, putz, tem pouco player aqui no Brasil fazendo, tem player gringo chegando aqui. A gente levou 1 ano planejando esse produto, 1 ano. Faz MVP, levanta, ouve o usuário, discute internamente qual que é o esforço de criar do zero, qual que seria o esforço de utilizar a estrutura de um produto pronto. Depois de amplas discussões, o que a gente quer com o produto? Tá, e se for numa V1, eu lançar, como que eu poderia fazer isso para realmente validar que o produto tem realmente potencial? 1 ano. Agora que a gente está lançando o produto. Agora, 1 ano depois. Entende? No Asas, mas 1 ano é muito tempo. Depende em relação a quê? Depende. Talvez você, empreendedor, não vai ter esse 1 ano. Dentro da realidade do Asas, a gente teve esse 1 ano. Agora foi o momento ideal. Né? Talvez em outros momentos tem que ser um produto mais rápido, né, pensado. Mas o ponto é, tenha minimamente certezas e incertezas mapeadas. E para isso tem framework, tem matriz aí de trabalho que, né, matriz CSD que você pode utilizar, né? Coloque no papel, eu tenho certeza disso aqui. Putz, isso aqui eu não sei. Porque se você mapeia, fica menos doído você avançar ou abortar a missão. Que no final do dia é isso, né? Tomar decisões. Sim. Isso. Demais. Lígia, você é mãe, trabalha, empreendedora, sei que você treina também. Não sei quanto tempo te sobra na vida, mas você tem algum outro projeto, alguma outra ideia, que está fazendo alguma coisa no momento? Você comentou
que você já mentorou algumas empresas, como que tá isso? Realmente, a vida é bem louca. Pessoa muito trabalho ainda quer ser atleta, né? Sim, mas nesse momento eu tô bem focada, né, em mentorias, né, para crescimento de produto. Durante muito tempo dei consultorias na área de marketing, né, cheguei a dar aula, né, em pós-graduação também, mas de uns tempos para cá, né, nesses 3 últimos anos especialmente, né, que eu tô bem focada, né, e atuando na área de produto, né, para growth, eu tenho estado focado nisso, né, então tem disponibilidade, quem estiver precisando. Hoje eu estou dando mais foco para mentorias de produtos digitais, né? Que é onde eu tenho mais conhecimento, mais facilidade e disponibilidade de tempo também, né? Então, estou segmentando um pouco mais. Eu não tenho nenhum projeto à parte, né? Já tive, né, startup, já participei de startup também, né? Mas hoje eu tenho buscado equilibrar melhor, assim, o meu tempo livre, né? Pessoal, família, com tudo mais, né? Então, hoje a minha disponibilidade é essa, né? De dar mentorias. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu acredito. E por eu ter, né, recebido mentorias, foi o que trouxe grandes mudanças na minha caminhada profissional. E eu procuro retribuir isso, né? Então, eu parte do meu tempo, né, que eu dedico para mentorias, eu faço isso de forma gratuita, né? Participando de eventos como o Startup Weekend, já participei do Jedi também, né? Programas como o Programa Nascer, né? Que vem aí até da FAPESC, né? O pessoal do Ágora puxa muita coisa, né? Volta e meia tem uma conversa que alguma universidade me chama, né? Café, eu vou reunir um grupo. Então eu gosto de fazer porque é a forma que eu vejo de poder devolver aquilo que eu também recebo. Se todo mundo faz um pouquinho disso, o mercado fica melhor. Eu acredito piamente nisso. E aí também faço isso de forma, né? Putz, às vezes é um negócio que realmente precisa foco, precisa crescimento. Então aí, né, de uma maneira monetizada, eu também faço esse tipo de mentoria, né, para focada em crescimento de negócio. Mas o que é esse crescimento de negócio? Cara, é olhar para o crescimento como um todo. Já tive mentorias, né, que eu dei onde o foco era muito mais marketing, onde o foco era muito mais produto, onde o foco era muito mais olhar para o atendimento e mudar processos. Então, é por aí. E qual o perfil normalmente de empresa que se encaixa para esse tipo de mentoria? Até fazendo uma distinção, porque na nossa última conversa a gente falou de infoproduto, né? Uhum. E agora você falou de produto digital, só para não gerar essa confusão, o que é infoproduto, o que é um produto digital. Hoje, eu gosto, né, e procuro atuar no meio digital, né? Então, quando tem algum projeto paralelo, né, às vezes tem projetos em parceria, né, que a gente pode atuar, então eu acabo atuando também, né? Quando eu tô falando de produto digital, não deixa de ser o infoproduto, porque imagina, né, se eu tô fazendo uma venda que utiliza qualquer meio digital, eu tenho que empacotar isso de um jeito, né? Eu posso vender isso sozinho, criando meu site, criando todo, né, minha mídia, ou eu posso utilizar plataformas como Hotmart e outras, né, de mercado, mas não deixa de ser um produto digital. Já aconteceu inclusive, né, de eu mentorar, né, empreendedores que, olha, eu vou vender lá pelo Hotmart, mas eu ainda tô com dúvida no modelo, no preço. Então eu entro nessa parte. Eu não tenho dúvida em como fazer isso no digital lançar, porque eu já tenho uma plataforma. Show! Então eu entro naquela especificidade, né? É comum, inclusive, ter pessoas que me procuram buscando mentoria para algo pontual. Aí eu finjo, né, que, tipo, vou fechar o olho para as outras coisas, vou focar aqui, né? Mas ultimamente, né, o nível de mentoria que geralmente tem aparecido para mim, pessoas me procurando, eu tenho esse negócio, a maioria são startups, né, que já ganharam algum investimento anjo e precisam tracionar, precisam fazer o negócio crescer, né, validar um MVP, ter mais gente para fazer as primeiras vendas, né, então ultimamente eu estou mais focada nesse nível de estágio, tá, então eu acho que é isso, o produto digital é tudo aquilo que envolve vendas, né, digitais e alguma entrega digital, e aqui eu vou usar o Asas como exemplo, né, você não precisa ir num banco, você usa ele todo digital pelo aplicativo. Então, soluções que tenham esse conceito, né, de digital. Bacana. Foi bom. O tempo passou, a gente está chegando no nosso limite. Passou rapidão, né? Nem vi. Não, passou rapidão. Conversa boa é assim, né? A gente fica. Demais. Inclusive o Asas também é excelente para quem tem produto digital ou produto híbrido, né? Sim. Diga isso lá. Por favor, né? Já vou aproveitar o meu merchanzinho aqui também, né? Sim.
O método 95 utiliza o ASAS, né? Vem com o Olha aí, Hotmart, ó. mas utiliza o ASAS, então é uma experiência bem legal. 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 Eu quero convidar aí quem ainda não usou, não conhece o Asas, né? Se você vende produto, serviço, produtos por assinatura, né? O Sim. Asas Excelente. é um grande meio de pagamento, né? Seguro, pode ser facilmente usado. Suporte rápido. Isso é bem Suporte. legal, né? Aí, ó, cliente falando, então. Já vi usar como validação. Então, antes de encerrar, uma pergunta que a gente sempre faz para todo expert que vem aqui, né? Que está inspirando outros experts que estão lá. E quando tu olha para ti, tu fala assim, eu sou expert no quê? Já ficou bem evidente, mas quando tu te olha no espelho, tu diz isso pra mim. Tu é expert em quê? Boa. Bom, se eu puder então me definir, eu sou expert em fazer entrar dinheiro no seu negócio. É isso. Ah, perfeito. Eu adorei. Pô, eu achei bom demais, a energia é muito top Que mesmo. bom, Pô, obrigada. agregou pra caramba. Essa aqui é... A galera que tá assistindo às vezes não tem essa emoção, né? Mas, pô, é como se a gente estivesse ali no intensivão, né? Pô, foi muito motivador. E quem empreende, né, consegue ver várias dores, várias fases mesmo. Tua experiência aí contribuiu demais. Que A gente bom, tem um obrigada. privilégio incrível de trazer pessoas tão capacitadas assim. Legal. Eu adorei, espero que a gente possa conversar novamente. Com certeza, eu tô aberta aí, né? E também quem quiser, né, conversar um pouquinho sobre crescimento, né? Vou deixar meus contatos aí pra vocês. Então tá. Estou à disposição. Pode seguir lá a Lígia, né? O perfil é fechado, ela vai aceitar se você... Não é, gente, é que eu passei, infelizmente, hackearam o meu Instagram, não tem muito tempo, eu tive que mudar o perfil, por isso tá fechado ainda. Não, mas ela segue lá. Dica de CrossFit também. É verdade. Segue nosso canal, apoia nosso projeto, né? A gente quer falar com outros experts aqui. Legal. E mais uma vez agradeço demais, Lígia, adorei. Tá bom, obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Até a É próxima. isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.